Fala pessoal, estamos aqui na Faculdade Santa Helena, eu sou o professor David Costa, sou professor de Direito e fui convidado aqui para participar hoje do quadro OK Google, o quadro aqui da FSH, onde a gente conversa um pouquinho sobre os diferentes cursos da faculdade, tirando algumas dúvidas a respeito deles. Como eu sou de Direito, como eu sou professor de Direito, vamos tirar dúvidas então do curso de Direito. Vamos para a primeira? Bora lá! Primeira dúvida. Como surgiu a primeira Constituição no mundo? Olha só, as constituições, tal como a gente conhece hoje, não surgiram do dia para a noite. Elas são resultado de um fenômeno histórico que nós chamamos de constitucionalismo. Isso é muito antigo, passou durante muitos e muitos anos se desenvolvendo até chegar àquilo que nós entendemos hoje como constitucionalismo moderno. E o grande marco do constitucionalismo moderno é justamente a primeira Constituição no mundo, que foi a Constituição dos Estados Unidos da América, lá em 1787. Tá bom? Vamos para a segunda dúvida. Olha só. Como surgiu o curso de Direito no Brasil? Ótima dúvida, muito bom. Você quer fazer o curso de Direito, então é interessante saber de onde veio o curso de Direito, pelo menos no Brasil. Olha só, em 1822 o Brasil conseguiu a sua independência, pelo menos a sua independência formal. Mas enfim, alguns anos depois havia um sentimento nacional de ampliação dessa independência, dessa autonomia no Brasil. O Brasil queria se desprender daquela dependência do pensamento jurídico português, do pensamento jurídico da França. O que o Brasil fez? Instalou duas faculdades de Direito aqui no Brasil. A Faculdade de Direito lá em São Paulo e a Faculdade de Direito aqui em Olinda. Tudo isso em 1827. Vale lembrar, aqui é uma curiosidade, isso não aconteceu assim com muita parcimônia, com muita paz. Houve um grande debate a respeito das cidades que gostariam de receber as faculdades de Direito naquela época. O Rio de Janeiro, por exemplo, que era a capital do Império, queria também receber, mas não recebeu. Essa incumbência de receber as duas faculdades de Direito ficou com São Paulo e com Olinda. Faculdade de Direito de Olinda, inclusive, hoje em dia, é a Faculdade de Direito do Recife, lá no Parque 13 de Maio. Vamos para a terceira dúvida. Como um bacharel em Direito pode atuar profissionalmente? Bom, aqui a gente entra realmente num grande leque de opções. Veja você que um bacharel em Direito ele pode fazer concursos e hoje em dia 8 em cada 10 pessoas que estão na faculdade de Direito querem fazer concursos. É uma ótima opção, estabilidade, bons rendimentos, vale a pena. Você pode fazer concurso de nível médio, mesmo sendo bacharel em Direito. Você pode fazer concursos específicos para bacharéis em Direito também. Você pode se tornar um juiz, você pode se tornar um procurador do município, do estado, um procurador federal, você pode se tornar promotor de justiça, você pode se tornar defensor público. Há uma grande gama de oportunidades na área dos concursos públicos. Mas o curso de Direito não se restringe a concurso público. Nós temos também a possibilidade de que você entre no mundo acadêmico para valer e se transforme em um professor de faculdade. Por que não também ser professor de cursinhos preparatórios? Você terá uma grande possibilidade tanto em um lado como em outro. Digamos que você esteja na faculdade de Direito, mas você não tenha aquele desejo de seguir como advogado, de seguir como um concursado. Você apenas quer conhecer mais a respeito das leis. É importante também, você vai ser um cidadão melhor. Digamos que você tem um pequeno negócio, uma empresa que você quer fazer crescer. Quanto mais conhecimento jurídico você tiver, melhor você vai estar preparado para fazer o teu negócio caminhar. Então o curso de Direito vai te ajudar também. E é claro, como não poderia deixar de ser, você também pode ser advogado. Como advogado, você tem uma grande possibilidade de atuação também. Você pode ser advogado empregado no escritório, você pode abrir o seu próprio escritório, você pode aproveitar toda a demanda que foi produzida pela Revolução 4.0 e trazer conceitos digitais para a advocacia, que ainda está muito presa a conceitos tradicionais. Tudo isso vai depender apenas daquilo que você quiser. Uma vez que você esteja no curso de Direito, uma vez que você seja bacharel em Direito, você pode fazer muita coisa. Depende apenas da tua imaginação. Vamos para a próxima dúvida. Como surgiu o exame de ordem da OAB? Pergunta muito boa, até porque nós acabamos de falar de advocacia. Como foi que surgiu o exame de ordem da OAB? Afinal de contas,
para sermos advogados, precisamos passar no exame de ordem. O exame de ordem, hoje em dia, é uma prova que tem 80 questões, pelo menos a primeira fase. Você tem que acertar a metade e depois você passa para a segunda fase, onde você vai responder algumas questões escrevendo e vai escrever uma peça prático-profissional. E aí, se você obtiver a nota necessária, você estará lá, todo bonito, na época da formatura, ganhando o seu certificado de aprovação da OAB e começando a advogar. Toda essa prerrogativa que você ganha porque você passou no exame de ordem da OAB. De onde veio o exame de ordem? Durante muito tempo, o exame de ordem ele não era obrigatório, era facultativo. Você poderia aproveitar o seu estágio e com esse estágio você já conseguia advogar. Só que ali em 1994, com a publicação do Estatuto da OAB, a coisa mudou de figura. Mudou totalmente. O exame de ordem, que antes era facultativo, passou a ser obrigatório. E uma vez que ele se tornou obrigatório, não tem para onde correr. Você precisa fazer o exame de ordem se você quiser ser advogado. Num primeiro momento, cada um dos estados do Brasil fazia o seu exame de ordem. Tinha o exame de ordem de Pernambuco, o do Rio de Janeiro, o de São Paulo, o da Paraíba, cada um tinha o seu. Isso mudou também alguns anos depois, quando os estados entraram em acordo e o próprio Conselho Federal da OAB passou a exigir que o exame de ordem fosse nacionalmente unificado. Ou seja, hoje em dia você faz a prova do exame de ordem e você está apto a advogar em qualquer lugar do país. É uma prova só, a mesma prova aplicada a todo mundo. Ok? Vamos então para a nossa última dúvida. Como exercer a advocacia fora do Brasil? A advocacia, como a gente já falou, é um oceano de oportunidades. Pode ser um oceano azul, pode ser também um oceano vermelho. A advocacia fora do Brasil é um oceano azul, mas você tem que saber qual caminho você vai percorrer. Alguns países são bastante criteriosos nessa questão de aceitar advogados de outro Brasil, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, você que quer ser advogado, quer ter uma oportunidade do exterior, tem uma oportunidade muito boa em Portugal, porque Brasil e Portugal têm acordos de mútua cooperação que ajudam muito nesse sentido. Então, de uma maneira geral, existem alguns países em que vai ser mais fácil e alguns países em que vai ser mais difícil você exercer a advocacia somente com a sua formação obtida aqui no Brasil. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção. Terminamos agora de responder as 5 dúvidas aqui do OK Google. Até uma próxima oportunidade. David Costa aqui, FASH e você. Tudo a ver. Tchau!